Nesse vídeo, seguindo a ideia do ZModeler, a nossa próxima ferramenta é a Insert. E essa ferramenta você vai encontrá-la dentro de Face e também dentro de Edge. Você não tem, né, essa ferramenta dentro de Points. Então, no caso, começando com Face, a gente tem aqui três tipos, né, de Insert. No caso, seria, né, o NanoMesh, Point e Polyloops. Então, começando com o NanoMesh, é uma ferramenta bastante interessante. Você consegue inserir modelos, né, aqui na sua malha. E por padrão, né, quando você seleciona essa ferramenta, clica e arrasta aqui em alguma face, você vai ter esse cubo aqui adicionado à face, né? Você pode continuar clicando e arrastando, ele vai adicionar em todas as outras faces. Isso acontece porque aqui, né, dentro do ZModeler, por padrão, você também tem esse cubo dentro dele. Então, por exemplo, se você quisesse adicionar um outro modelo ali para você criar, né, o seu NanoMesh, você pode fazer, né, qualquer tipo de modelo, né? Então, no caso aqui, eu posso pegar, por exemplo, aqui essa engrenagem, vou colocar ela aqui na visão que eu quero, porque o NanoMesh ele é como um Insert Mesh, então ele vai se basear na visão que está aqui na sua tela, né, para criar a posição ali, né, dentro do brush. Então nesse caso aqui, posicione ele na tela da forma como você quer. Vou vir aqui no menu brush, vou arrastar ele aqui para a esquerda, e aqui embaixo tem a opção escrita From Mesh. Então isso quer dizer que ele vai criar, né, um brush ali a partir do modelo que eu tenho aqui na tela. E nesse caso, quando eu clicar aqui, ele vai adicionar do lado desse cubo um novo modelo para mim. Então isso aqui seria, né, o meu NanoMesh, que vai ser inserido com o ZModeler. Agora, se eu voltar aqui na minha caixinha, com ele selecionado aqui, clique e arrasto, aí eu vou ter aqui a engrenagem adicionada. E se você quiser deletar algum modelo daqui, caso você não goste, né, ou adicionou sem querer, você pode vir aqui embaixo em Create, e você tem a opção aqui, ó, Delete Mesh. É importante você lembrar sempre que você tem que selecionar ele, então é um modelo que fica mais claro aqui, né, quando você clica nele. Então selecionei a engrenagem, cliquei em Delete, e aí agora ele vai deletar para mim essa função. E aqui você também pode escolher, né, referente ao target. Então, por exemplo, eu posso colocar Polygroup All, ele vai adicionar em todos os poligrupos aqui. Posso colocar em todos os poligrupos, né, ele vai adicionar no modelo inteiro. E quando você clica e arrasta, você ainda assim pode rotacionar o modelo aqui dentro, né, e ajustar ele da melhor forma que você quiser. E junto com esse tipo de adição, né, de modelo aqui, você também tem uma aba aqui no lado direito chamada NanoMesh. E dentro dessa aba é onde você vai configurar, né, esse NanoMesh. Então, por exemplo, aqui eu posso, né, escolher o tamanho dele, posso escolher, né, uma variação, né, de tamanho, escolher uma variação aqui de posição, né, isso dependendo do que eu colocar aqui, e também uma variação de rotação. Isso assim, você pode escolher diversos tipos de opções. A gente vai ter uma aula específica sobre o NanoMesh, né, sobre essa aba aqui, mas falando de uma forma bem básica, só para você entender o conceito aqui dentro, né, do ZModeler, né, você pode aqui fazer qualquer tipo de alteração, e depois que você finalizar, você vem aqui em Inventory e clica aqui em Want to Mesh. Aí ele vai converter esse modelo adicionado, né, em um modelo junto, né, com o seu box ali. Só que a diferença é que eles têm poligrupos diferentes. Então nesse caso agora eu dou Ctrl Shift no meu box e venho aqui em Split Hidden. Agora ele criou uma nova subtool para mim como meu Insert Mesh. Então isso aqui é bem interessante, né, para você poder utilizar aí, por exemplo, você tem uma roupa, aquelas roupas medievais, né, que você tem aquelas correntes, assim, você pode fazer uma ideia, por exemplo, eu posso até fazer alguma simulação bem simples aqui. Vou pegar aqui esse Torus, né, que seria aqui uma forma básica do ZBrush, vou rotacionar ele um pouquinho aqui, mais ou menos em 20 graus, vou puxar ele aqui para a direita e vou rotacionar ele aqui menos 20, né, só para a gente conseguir fazer uma variação. Eu vou jogar ele um pouquinho aqui para baixo. E agora, né, com esse modelo aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, aqui em Brush e clicar em From Mesh. Ele vai adicionar para mim aqui na mesma visão que eu tenho aqui na tela. Então essa aqui é a visão que vai aparecer na minha malha. Vou pegar um Plane, converter em Make Polymesh. Vou fazer aqui uma deformação bem básica mesmo com o Brush Move. Só para a gente ter uma ideia aqui de deformação bem simples mesmo. Posso até, né, distorcer ela um pouquinho aqui, não tem problema nenhum. Imagina que isso aqui seria uma malha, né, uma roupa, sei lá, um casaco que seja. É importante que sua malha esteja com uma topologia legal. Então agora quando eu selecionar aqui, né, o ZModeler, ele vai estar aqui com o modelo que eu adicionei aquela hora. Então agora quando eu clicar e arrastar, ele vai adicionar, né, em todos os polígonos. É importante você estar aqui com o All Polygons ou então o Polygroup All selecionado, que ele vai adicionar na sua malha inteira. Cliquei e arrastei. Aí aqui com a rotação eu posso, né, controlar, né, onde é que ele vai ser encaixado, se vai ser na horizontal, posso rotacionar novamente aqui para horizontal, ou melhor para vertical, né? E aí a gente tem aqui, ó, uma malha, né, aquela malha de correntinha assim, é bem interessante. É claro que você pode fazer algo mais complexo, aqui é só uma demonstração. Então depois de finalizado eu vou vir aqui em NanoMesh e clicar aqui em Want to Mesh. Posso ainda escolher aqui a variação, né? Posso dar uma leve variação aqui, por exemplo, no tamanho, no offset e assim sucessivamente. Então nesse caso aqui eu não vou mais mexer nessa malha. Venho aqui em Inventory e clico aqui em Want to Mesh. E aí ele vai criar para mim, né, um único modelo, né, com o modelo que eu inseri, mais o plane que já estava aqui. A diferença é que tem polygrupos diferentes. Então, Ctrl Shift, clica no plane. Ele escondeu para mim o que eu inseri. Venho aqui embaixo, dou um Split Hidden. E ele virou para mim uma nova malha. Então agora eu tenho duas malhas. Isso aqui é legal, que depois você pode utilizar para algum bake de textura, tá? É bem interessante.
Então fica aí a dica, né, do NanoMesh para você utilizar para inserir modelos, né, na sua malha e dar um look aí diferentão no seu modelo final, né. Nossa próxima opção aqui seria Insert Points. Então ele é uma opção bem simples, né? Você simplesmente vai adicionar pontos aqui no meio da face do modelo. Você não consegue definir, né, um canto específico, por exemplo, aqui no canto esquerdo ou aqui embaixo. Você sempre vai ter a única opção sendo o centro da sua malha. Então, assim, todo polígono que você clicar, ele vai adicionar um vertex ali no centro. Mas aí, qual seria, por exemplo, uma utilidade para isso daqui? Às vezes você pode estar querendo fazer algum modelo e tem a necessidade de adicionar mais polígonos. Você pode usar essa opção, né, como uma das formas aí de você ter mais pontos. Mas uma forma assim que eu gosto de utilizar essa opção, vou até pegar um plane aqui, seria para criar aquelas malhas que são em diagonal. Então, por exemplo, aqui você tem normalmente um plane, e ele tem aqui, né, isso aqui sempre na horizontal e vertical, que seria a topologia padrão, né, que você tem nos modelos. Então, uma outra opção que às vezes você pode querer seria uma malha aqui em diagonal. Por exemplo, se você quiser fazer um parafuso, por exemplo, né, você vai querer uma malha ali na diagonal. Então, nesse caso, uma forma de você fazer isso daqui seria utilizando os pontos, né? Só que nesse caso, né, ele não tem mais opções aqui embaixo de target, né? Se você reparar, ele só tem o target aqui de polycenter, então você só vai conseguir colocar no centro. Mas e se eu quisesse colocar nesse modelo inteiro, né? Muita coisa para vir selecionando um a um, né? Isso pode até se perder no meio do caminho. Você pode utilizar a tecla Alt para selecionar, só que ainda assim, né? Muita coisa, você vai ter que ficar clicando e arrastando aqui várias vezes. Só que aí uma forma é assim, você lembra que lá no início do ZModeler eu comentei que a gente tem essa seleção, segurando o Alt. Só que isso daqui na verdade não é uma seleção, né? É um polygroup diferente que ele está criando no seu modelo, que é um polygroup de subtração, um polygroup que você consegue fazer algumas modificações aqui específicas. Então nesse caso, quando você vem aqui em polygroup, você tem aqui um botão chamado Group as DynaMesh Sub. Então isso aqui, ele vai converter todo o seu modelo naquela cor branca. Então é como se ele tivesse selecionado o modelo inteiro, né, dentro do ZModeler. E aí sim, você deu um clique aqui e todo mundo agora ficou com essa seleção aqui com o vertex no meio da malha, né? Então aqui agora a gente consegue fazer algumas modificações. E para a gente conseguir fazer uma malha, né, ali na diagonal, uma das formas é vir aqui em Geometry e você tem aqui embaixo a opção Modify Topology e aqui embaixo você tem um botão chamado Merge Trees. Então você consegue dar um merge nos triângulos. E como que ele vai fazer isso, né? Ele sempre entende, né, que o triângulo está cortado com uma linha horizontal ou vertical. Então o que isso quer dizer? Se eu tenho essa linha aqui, né, na horizontal, ele vai juntar esses dois caras aqui. Se eu tenho essa linha aqui na vertical, então ele vai juntar esses dois caras aqui. E assim sucessivamente. Isso quer dizer que essas linhas aqui do meio, né, essas linhas aqui, elas serão apagadas e vai manter apenas as linhas na diagonal. Então se eu clicar aqui uma vez, cliquei, ó, você vê que agora as minhas linhas centrais, né, desapareceram, ficaram apenas as linhas aqui na diagonal. Uma única coisa que é importante é que um dos lados, né, às vezes sempre dá problema, isso porque ele não tem um polígono ali no lado, né, para poder fazer essa união. Então, no caso, ele não sabe, né, o que ele vai unir aqui entre esses dois polígonos aqui, que não tem nada. Então, no caso, ele acaba encontrando uma outra maneira e resolve, né, por si só, e às vezes dá esses probleminhas aqui em um dos lados da malha. Então, é só ficar atento com isso, e aí depois você pode pegar aqui o Inset e fazer aqui, por exemplo, em All Polygons, e aí quando você dá um clique e arrasta, ele vai criar, né, um polígono no centro de tudo que você selecionou ali, como All Polygons, e aí quando você der um extrude, por exemplo, aqui, ou então apenas deletar essa malha aqui, vamos dar um delete, Polygroup All, aí você tem uma grade aqui. E ao invés de você, talvez, né, deletar, você pode apenas movimentar esse cara. Então lembra que a gente aprendeu lá no extrude, né, você vai extrudar pro Polygroup All, só que aí eu vou segurar o Shift, e aí ele fez para mim o volume aqui na minha grade. E aí ficou até mais interessante esse modelo aqui. Então assim, é uma forma, né, diferente de você fazer um trabalho, ao invés de você ficar tentando cortar as linhas manuais, você vai lá, utiliza os pontos, lembra de vir aqui em Polygroup, né, Group as DynaMesh Sub, e aí depois clica no modelo e utiliza a opção Merge Trees para poder fazer essas linhas em diagonal. Então fica aí também a dica, né, do Insert Points dentro de Face. E aí a próxima opção seria Insert Polyloops. Então nesse caso aqui você vai inserir alguns loops, né, na sua malha. Vou converter esse cara novamente para um cubo. E quando eu clicar em arrastar com o Polyloops aqui selecionado, vou retirar aqui o Polygroup All, deixar como single, ele vai adicionar alguns loops aqui para mim. Só que essa função, né, do polyloop aqui, de você conseguir dar uma elevação no seu modelo quando você clica e arrasta, ela funciona um pouco diferente, né, por exemplo, do bridge, que na verdade ele iria levar, né, todo esse modelo aqui junto, criando aqui as conexões. Nesse caso aqui ela vai ficar livre, né, isso porque aqui dentro ela não é exatamente uma elevação assim no sentido de você trazer toda essa malha aqui junto, né, ele vai fazer um split, como está dizendo aqui no nome, né, Interactive Split. Então nesse caso aqui ele vai cortar a sua malha aqui onde está esse polígono, né, sempre aqui no quad, assim separando, né, todos os vértices ali. E aí você tem alguns controles aqui embaixo referente a isso.
Por exemplo aqui, né, quando você cria, né, a primeira subdivisão, você percebe que ele vai criar aqui um triângulo, né, aqui nas extremidades. Isso quando você estiver, né, utilizando aqui, por exemplo, o Interactive Split. E se você estiver utilizando o Even Split, você vê aqui que está escrito No Trees, isso significa que ele nunca vai adicionar uma única linha. Então ele sempre vai garantir para você que isso daqui vai ser um quad, né, em todas as formas que você quiser adicionar polígonos aqui dentro. Então, por exemplo, se eu continuar clicando e arrastando, ele vai sempre criar um polígono ali para mim, sempre em quad nas laterais. Agora esse split, né, toda vez que você arrastar aqui para a direita, por exemplo, como eu estou fazendo, ele vai sempre adicionar mais linhas e vai aumentar essa elevação aqui para você. E se você arrastar ele totalmente para a esquerda, ele vai só adicionar mais linhas, ele não vai fazer essa elevação. Se você quiser também adicionar só linhas, você pode arrastar apenas para cima ou para baixo, né? Nesse caso aqui ele não vai fazer a elevação, mas se você colocar ele um pouquinho ali para a direita, aí você já vai ter uma elevação mínima ali. Então nesse caso aqui eu quero só linhas, então vou colocar ele para a esquerda, que é garantido que eu não vou ter nenhum tipo de elevação aqui. Eu também tenho aqui embaixo a opção, né, de você conseguir especificar a quantidade de linhas que você quer que seja elevada, né? Então nesse caso aqui, quando eu clico e arrasto, você vê que ele está aumentando o número de linha e assim mantendo ainda os vertex soltos, né? Mas por exemplo, se eu quisesse colocar apenas 5 linhas ou 20 linhas, né, seria bem difícil eu vir aqui clicando e arrastando. Então posso colocar o número aqui, 15 linhas, cliquei aqui na malha, ele vai fazer para mim ali as linhas, né? E eu posso aí controlar depois a elevação que eu quero para esse polígono. Já na parte de baixo, você tem outro tipo, né, de conexão, no caso aqui ele está em Loops Mode, então esse Loops aqui ele vai fazer com que, né, seja adicionado loop. Você pode até inclusive colocar aqui em Polyloop, ele vai adicionar um loop em todo o modelo ali, fazendo até ele ficar um pouco mais inchado aqui nessa lateral. Mas vamos voltar ele aqui para Single Poly, e se eu colocar agora Grid Mode, ele vai adicionar polígono, fazendo com que no meio, né, onde eu selecionei ali e seja em quad, ele vai fazer esse grid, né? Ele vai fazer aqui como se fosse até parece até um jogo de dama aqui, né? Então ele vai adicionar polígonos ali na extremidade, mantendo o meio aqui sempre em quad. Então se você mudar aqui, por exemplo, para Polygroup All, ele vai fazer aqui, né, a adição de polígono como se tudo fosse, né, para ser um grid. Então nesse caso ele vai adicionar linhas em todos os lados do modelo. E a próxima opção que seria Sunburst, então nesse caso ele vai fazer como se fosse raios de sol, né, que você tem ali o centro, né, e você tem aqui os raios aqui saindo do meio do polígono. Então se você colocar aqui novamente para Single Poly, ele vai fazer a conexão aqui nas laterais, mantendo aqui o sol aqui no meio, nessa ideia de raios de sol. E aqui ele está como triângulo, né? Você vê que ele está adicionando um triângulo aqui na extremidade, isso porque não está em Even Split. Então se eu coloco em Even Split, faço novamente, você vê que agora ele vai criar um poly aqui em quad para mim. Então isso aqui é bem interessante, né, de utilizar para você evitar triângulos aí na malha. A nossa próxima opção aqui seria referente aos polygroups. Então, por exemplo, aqui eu tenho Alternate Polygroup. Então, quando eu adicionar um polígono aqui, ou melhor, adicionar um loop, né, ele vai colocar um polygroup diferente, alternando ali as linhas, né, fazendo uma cor sim, uma cor não. A próxima opção seria Same Polygroup. Então, todo mundo vai ter o mesmo polygroup. E a próxima opção, que seria Keep Polygroups, seria a ideia de você manter os polygroups, mas para essa função específica, ele está sempre trocando o polygroup, então você não vai conseguir manter, né, o mesmo polygroup ali para todo mundo. Nesse caso, você teria que converter novamente em um novo tipo de polygroup aqui para cada face. Então essas seriam as opções de Insert, né, para face, seriam essas três opções diferentes. E você tem também uma outra opção dentro de Add, que seria para você adicionar linhas. Então toda vez que você clicar numa linha aqui, você vai adicionar um loop, né, isso circundando todo o modelo ou seguindo o loop aí que você tiver. Isso porque você tem aqui Single Add Loop. Então nesse caso você nem tem muita precisão de onde você está adicionando essa linha. Você simplesmente clica e arrasta e você escolhe ali um lugar, né, para poder adicionar essa linha. Então adicionei algumas linhas e agora uma coisa interessante é que da mesma forma que você clicou e adicionou uma linha, você segura o Alt, clica nessa linha e você consegue deletar todo esse loop. Então isso é bem legal também. Só tendo atenção aí que por acaso, né, se você tiver aqui no caso, né, um triângulo e você tentar, né, remover algumas linhas, pode ser que ele dê alguns problemas aí na hora de você fazer essa remoção, porque o Insert ele sempre vai tentar buscar o loop do modelo. Então se você tiver alguns triângulos aí, o que eu recomendaria seria você deletar, né, esses caras. Por exemplo, deleta aqui em cima, deleta aqui embaixo, e aí sim você consegue deletar essa linha. Depois você pode fechar novamente essa edge aqui com o close. Então é uma ideia para você deletar linhas sem ter muitos problemas aí com os loops da sua malha. E aqui na esquerda você tem, né, dentro de linha de insert, você tem multi edge loops. Isso significa que quando você clicar e arrastar, ele vai adicionar múltiplas linhas. Então assim, você veja que é a mesma função que você tem lá em polys, né? Então nesse caso você já consegue, né, uma precisão um pouco melhor. Por exemplo, aqui no insert single poly eu não consigo definir exatamente onde está o meio do meu modelo. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma linha exatamente aqui no meio, teria que ser meio que no olho mesmo, eu não consigo ter essa base. Mas agora se eu utilizar o multi edge loops, vou dar um clique aqui e aí dar uma arrastadinha de leve, né, só para ele ter a certeza de que vai manter uma linha aqui no meio, porque senão se eu clicar e arrastar, por exemplo, aqui, e só clicar agora aqui, ele vai adicionar igual estava no anterior, né? Então, dá um clique, arrasta um pouquinho,
só para ele ter certeza ali que vai ter uma linha. E agora eu sei que essa linha está exatamente aqui no meio, né? Então eu posso continuar clicando, ele sempre vai adicionar uma linha no meio ali para mim. Então isso aqui é bem legal aí para você poder inserir linhas no seu modelo. E aqui embaixo você tem outras opções, né? Então nesse caso ele está como resolução interativa, que você pode clicar e arrastar, ele vai fazer uma resolução diferente. Você tem aqui específica, né? Você pode especificar a quantidade de linhas. Aqui abaixo, né, você tem a forma de elevação. Então, por exemplo, aqui já vem como 0, né, como padrão. Eu posso escolher, por exemplo, aqui um valor específico dentro desse slider, né, que ele vai fazer aqui para minha elevação. Ou eu posso colocar aqui como interativo, que ele vai fazer aqui uma adição, né, interativa. Isso tudo baseado aqui nessas opções aqui embaixo, né, de spline, radial, linear e flat. E você tem também a opção de Smooth, né? Essa opção aqui ele vai fazer baseado aqui no ângulo do seu modelo. Então, por exemplo, aqui ele considerou esse ângulo aqui, né, do lado direito, fez aqui uma elevação. Aí aqui embaixo, como eu cliquei nesse outro polígono aqui, ele continuou, né, a ideia do Smooth e passou aqui para o outro cara. Então, assim, ele vai continuar fazendo essa elevação, né, até o Smooth ficar reto, né? Se eu tivesse aqui várias linhas, né? Por exemplo, aqui posso adicionar várias linhas aqui. E quando eu adicionar linhas aqui baseado, né, na interação por Smooth, você vai ver que tem uma diferença aqui entre cada tipo de linha. Isso porque ele está considerando, né, lados diferentes aqui. Então, por exemplo, ele considerou esse lado direito, fez aqui o Smooth. Quando eu cliquei na próxima, ele manteve esse mesmo cara e continuou aqui. É que ele manteve reto, justamente porque, né, o efeito do Smooth aqui é muito pequeno, né? Desse ângulo aqui não vai dar nada de Smooth. E aqui ele já considerou o ângulo do lado esquerdo, então por isso que ele fez essa curva aqui. Então, assim, esse Smooth, na verdade, é só se você quiser alguma coisa bem específica mesmo. Ele não vai fazer, por exemplo, aqui nas quinas. Isso porque a quina, né, não dá nenhuma margem assim, para ele poder fazer um cálculo, né, de Smooth, é só as linhas do meio mesmo. Mas pode ser interessante caso você tenha aqui, no caso, uma esfera. Vou colocar uma única divisão nessa esfera, né, deletar ali. E você quiser adicionar uma linha, né, seguindo todo o loop aqui, como se fosse o flow, né, aqui da sua esfera. Então, por exemplo, aqui, eu quero adicionar uma linha nessa face aqui. Só que se eu adicionar uma linha normal, ela vai ficar reta aqui, né, ela não vai seguir a mesma ideia da face ali. Então, se eu vier aqui agora no Smooth e der um clique, ele vai tentar seguir para mim essa linha aqui. Isso aqui pode me ajudar, né? Em algum momento que eu queira algumas linhas aqui, ao invés de eu ficar tentando ajustar todo o loop na mão, ele faz esse ajuste aí para mim. Também interessante também de utilizar. E aqui na parte de baixo a gente tem as opções de spline, radial, linear e flat. Essas aqui são opções semelhantes ao que a gente tinha visto lá em Bridge, né? Quando a gente fez aqui aquela curvatura e tal. Então vou só adicionar algumas linhas a mais aqui. E agora quando eu coloco o interativo, eu vou colocar spline. Vou fazer aqui, né, uma única elevação. Vou clicar aqui agora em radial, vou dar um clique. Clico novamente aqui em linear e também vou clicar aqui em flat. Então você vê que tem uma diferença, né, bem interessante entre cada uma delas. Aí você vai ver, né, o que mais é interessante para você poder utilizar. Novamente lembrando que para você conseguir, né, adicionar linhas é para cima e para baixo, e para a esquerda, né, ou para a direita, você consegue modificar a elevação dessa malha. Ou você pode fazer, né, especificando alguns valores aqui de elevação, de resolução, e manter ali, né, sempre igual o seu nível de elevação. A próxima ideia aqui seria, né, o tipo de alinhamento, né, dessa adição aqui quando você está fazendo a elevação. Então aqui eu vou colocar uma elevação interativa e por padrão ele vem per polygon normal. Então significa que ele está pegando cada normal aqui e está considerando a direção, né? Então nesse caso aqui as normais desse polígono está para cima, isso aqui para as laterais, e é por isso, né, que você tem aqui essa linha, né, seguindo a ideia do loop aqui, né, seguindo o modelo certinho ali. Eu posso colocar, por exemplo, aqui em Click Add Normals. Nesse caso ele vai considerar, né, as normais que eu cliquei. Então no caso eu cliquei aqui em cima, ele vai puxar todos os polígonos ali para cima. Mesma coisa aqui para as laterais, assim sucessivamente. Ou eu posso colocar Average Normals, que seria uma média, né? Average quer dizer normalmente média, então ele vai tirar uma média aqui, né, das normais que existem e vai fazer uma direção para eu poder fazer essa elevação. Só que essa opção, quando você está utilizando um box, você não vai ver muito efeito dela, né? Porque as normais estão retas e ele vai tirar uma base de todas as normais. Então isso quer dizer que se essa normal aqui está apontando para a direita e a outra normal do outro lado aqui também está apontando para a direita, isso quer dizer, né, que tem 50% para lá, 50% para cá. Então a linha não vai fazer nada, ela vai ficar estática porque você não tem nenhum tipo de curvatura ou normal em um ângulo diferente. Então ele pegou metade do valor, fez uma média e a média acabou sendo zero aqui. Então é por isso que você não tem nenhuma movimentação aqui de elevação. Agora se você estiver utilizando uma esfera, por exemplo, aí sim você vai ver uma diferença, né? Ó, tá vendo que agora ele considerou uma média aqui e conseguiu fazer um tipo de elevação diferente aqui para mim. Posso fazer uma elevação aqui para cima ou posso fazer também a mesma coisa aqui para baixo, assim sucessivamente. Então assim, normalmente esse average funciona legal ou quando você tem uma esfera ou se você tiver aqui, por exemplo, esse box com alguma deformação aqui, eu posso pegar o move e tentar adicionar agora uma edge aqui por average. E agora sim, ó, você vê que ele fez uma deformação ali para mim, tirando uma média, né, da normal que existe aqui. E para fechar, né, aqui embaixo você tem as mesmas opções, né, de polygroup. Então, por exemplo, aqui alternate seria, né, polygroup aqui baseado, né, um polygroup por linha, né, ele vai alternar esses polygrupos. Same, ele vai manter, né, o mesmo polygroup para todo mundo. E keep, ele vai manter os polygrupos. Você veja que agora é diferente, né, da opção anterior.
você tem aqui os poligrupos mantidos, né? Eu adicionei aqui mais divisões e ele manteve para mim o poligrupo original do modelo. Então assim, essas seriam as opções de insert. Aqui dentro de vertex, né, ou de ponta, você não tem essa opção. Isso porque a única opção de ponto que você tem é dentro de face, insert points. E aí sim você consegue inserir os pontos dentro de face. Então isso quer dizer que você não consegue cortar uma linha, né? Você não consegue adicionar um ponto aqui no meio da linha para ela fazer uma conexão para você, a não ser que você utilize o slice curve. E aí sim você corta a linha aqui, ele vai fazer ali uma bagunça e você pode também utilizar de alguma maneira isso daqui. Então assim, essas seriam, né, as dicas referente ao insert, né, do ZModeler. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer coisa deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. E é isso aí, valeu, até a próxima.